Nietzsche estava certo quando disse: pessoas que não sabem amar a si mesmas buscam constantemente a aprovação dos outros e se destroem quando são rejeitadas. Vivem reféns do olhar alheio, escravas do aplauso, mendigando migalhas de afeto. E o pior é que confundem aceitação com amor. Mas quem precisa ser aceito por todos nunca será inteiro. Será apenas um reflexo do que o mundo quer ver. Amar a si mesmo não é egoísmo, é libertação. É compreender que nem todos vão te entender, nem todos vão gostar de você. E tudo bem. A autenticidade assusta os fracos, mas ilumina os que também buscam ser livres. Quando você deixa de tentar agradar o mundo, o silêncio dos outros deixa de ser dor e passa a ser paz. Para quebrar essa dinâmica, devemos admitir que não podemos satisfazer a todos.